Boa noite, já é tarde, né? Eu não estou aqui com o relógio, mas é 21 horas e 16 minutos aqui no celular. 21 horas e 16 minutos aqui em Tatuí, estado de São Paulo, dia 1º de junho de 2024. Já entramos no mês de junho, 6 meses já foi, né? Porque 30 dias passa assim, ó, voando, né? Eu estou aqui hoje para fazer mais uma live. Eu estava assistindo, inclusive, umas lives minhas que Deus me deu para fazer, muito edificante, muito Deus falando na minha boca. E de vez em quando Deus faz isso comigo. Eu vou nas lives e assisto, e ali eu glorifico a Deus, e ali eu sinto Deus, e ali eu vejo Deus falando comigo, e ali me alegra, e ali minha fé vai lá em cima, e assistindo as minhas lives o Senhor fala comigo e eu glorifico a Deus. E neste 1º dia de junho hoje, sábado, né? Eu estou aqui porque senti um prazer tão grande, né? Após ter ouvido algumas lives, eu senti um prazer tão grande no meu coração de estar aqui falando um pouquinho com você. Estar aqui, Tati, amada, paz de Deus, abraço, Tati. De estar aqui deixando que o Espírito de Deus me use na palavra. Portanto, um abraço forte para cada um, a Tati que já entrou, outros que entrarão, a todos que entrarão agora e depois, quando terminar a live. Eu quero dar um abraço em Cristo Jesus para você, tá bom? Sejam bem-vindos na live, né, desta serva de Deus, irmã Lisete Ribeiro, a qual tem um canal no YouTube. Entre lá, irmã Lisete Ribeiro, se inscrevam, cliquem lá no sininho, vai aparecer todas, clica no todas. Todas as vezes que eu fizer uma live, o YouTube se incumbe de avisar você, mas se você se inscrever e clicar no sininho, aí eles ficam responsáveis de avisar você, tá bom? E eu quero que você entre também, clique no joinha para que as lives elas vão para mais longe, elas caminhem mais, porque são palavras edificantes mesmo, né? Aleluia, Tati. Então, né, eu estava aqui, como eu já disse, ouvindo as lives. Eu estava até deitada, viu, amados? Com esse friozinho, né? Eu estava até deitada embaixo, eu estava no monte. Mas não é monte de oração, não, é monte de coberta. Só que o Espírito Santo começou a me impulsionar. E eu me levantei, troquei de roupa, me preparei. E aqui eu estou. Santo Deus, eu te agradeço, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E por isso nós estamos alegres. Eu te agradeço por esse momento que o Senhor preparou para mim entrar aqui nesta tela, Senhor, do celular. Para que esta mensagem vá a muitos corações que estão precisando, Pai. Como a Tati, ela está lá no lar. Como ela disse, eu estou precisando de uma palavra. E não é só a Tati Lopes, Pai. Eu sei que tem muitas que estão precisando de uma palavra. Que não puderam ir para a tua casa. Outros estão doentes. Outros estão internados. Outros estão até com depressão, não quer saber de nada. De repente, Deus, o Senhor faz abrir nesta live. E eu sei que a palavra que o Senhor vai colocar na minha boca vai anunciar às vidas vitória, como crescer e como viver e como obter vitória, Deus. Guarda minha família que tanto amo e sei que o Senhor também as ama, Pai amado. Minhas filhas, genros, netos, bisnetinha, guarda para mim debaixo das tuas asas. Guarda cada vida que entrar aqui, a cada família de quem entrar aqui. Guarda agora, Deus, e me usa por tua misericórdia. Em nome de Jesus, com o perdão dos meus pecados. Amém e amém.
Glória a Deus. Eu vou ler em Romanos, capítulo 16. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Isto é apóstolo Paulo falando. É Romanos capítulo 16, é o último capítulo que Paulo escreveu ao povo de Roma, né? E depois ele diz: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. E aqui, amados, apóstolo Paulo continua escrevendo este capítulo 16 de Romanos. E ele cita aqui muitas mulheres, né? Cita também irmãos, mas cita também muitas irmãs. Inclusive ele começa dizendo aqui, né, que recomenda Febe, né, que serve na igreja. Em outra tradução fala diaconisa Febe. Ela era uma diaconisa. E essa Febe era uma mulher de Deus. E Paulo tinha um respeito muito grande por esta Febe, sendo que ele mesmo escreve que era para receberem a Febe com muito carinho, com muito amor. E se ela precisasse de alguma coisa, que aquele povo servisse a ela. Por quê? Porque ela tinha servido a muitas vidas. Ela era uma mulher hospedeira, como nós dizemos hoje em dia. Fulano gosta de hospedar, né? E Febe era uma hospedeira. Inclusive aqui Paulo diz: ela serviu a muitos, como também a mim mesmo. Então Febe foi alguém que recebeu apóstolo Paulo na sua casa, cuidou, alimentou, deixou ele à vontade para usufruir dos benefícios de uma casa, porque apóstolo Paulo vivia aqui, ali e acolá. E ele muito grato a Deus pela Febe. E ele agora indica para aquele povo: cuida bem da Febe, cuida bem dela, né? E também ele não esqueceu de Priscila e Áquila. É um casal que a Bíblia nos conta que eles viviam da profissão de fazerem tendas. Em aquele tempo eram construídas tendas, como hoje constrói-se casa de tijolos. E naquele tempo as tendas eram feitas e muito bem feitas. E apóstolo Paulo foi recebido por Priscila e Áquila, que era um casal. Quando eles deram a mão para apóstolo Paulo precisava trabalhar, porque foi um homem que fez a obra, mas nunca aproveitou de ninguém. Ele trabalhava para o seu sustento e Deus o abençoava. E apóstolo Paulo trabalhou para Priscila e Áquila, recebendo o seu salário de Priscila e de Áquila. E ele lembra dela, do casal também. Apóstolo Paulo escreve aqui em Romanos 16: saudai a Priscila e a Áquila, meus companheiros em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele amava aquele casal. Por quê? Porque aquele casal arriscaram a vida por causa de Paulo. E Paulo escreve inclusive aqui, eu estou quase aqui adivinhando o que está escrito, né? Minha vista já está bem cansadinha, mas vamos lá. Não gosto muito de óculos. Com óculos fica melhor para ler, né?
Fica bem claro aí, ó. Nossa. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Por que Paulo fala que Priscila e Áquila expuseram as suas cabeças? Porque Priscila e Áquila deram, como diz hoje em dia, deram de mão, né? Para apóstolo Paulo. Deram para ele, assim, uma ajuda, cedendo para ele ajudar no trabalho deles que construíam as tendas. E esse casal Priscila e Áquila acolheu o apóstolo Paulo, dando trabalho para eles, mas eles arriscaram a cabeça dele, como o apóstolo Paulo fala aqui, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. Perdão. Expuseram as suas cabeças, né? Por quê? Porque aquele tempo eles perseguiram tanto Paulo, que quem estivesse com Paulo também se tornaria alguém, o quê? Visado. Entendeu? Então o apóstolo Paulo era perseguido. Muito perseguido. O perseguidor outrora agora passa a ser perseguido pela obra de Deus. E quem estivesse com o apóstolo Paulo, claro que iam dizer, vamos falar numa palavra assim comum, é da mesma laia. É tudo de um saco só. Então, Priscila e Áquila se expuseram quando deram trabalho para Paulo. Porque a perseguição contra Paulo era ferrenha. Mas eles creram em Deus. Sabiam e conheciam que Paulo era um homem de Deus e precisava de ajuda. Deus está falando muito sobre ajuda nesse capítulo aqui. Então, como eles sentiam e viam que as obras de Paulo diziam que ele era um homem de Deus, eles deram a mão para Paulo naquele serviço. E Paulo passou a ajudar eles a fazerem as tendas. E Paulo aqui agradece. Eu agradeço Priscila e Áquila. Eu agradeço a diaconisa Febe. Porque foram mulheres, Priscila, Febe. E tem tantos outros nomes que eu poderia ler, nós ficaríamos aqui lendo. São muitas mulheres aqui, amados, que o apóstolo Paulo fala sobre elas, que ajudaram na obra de Deus, como tem homens também, né? Diz aqui, inclusive, saudai a Maria, que trabalhou muito por nós, saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes, meus companheiros na prisão, quer dizer, que acompanhavam ele no trabalho de Deus e que nunca deixaram ele, digamos assim, a ver navios. Eles ajudavam o apóstolo Paulo, valorizavam o apóstolo Paulo, né? Ele diz, saudai a Amplias, meu amado no Senhor, aí já é um irmão. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Peles, aprovado em Cristo. Saudai os da família de Aristóbulo, né? Saudai a Trifena e a Trifosa. Saudai a Rufo, saudai a Sicrito, a Flegonte, enfim, irmãos, tem tantos nomes, ó. Saudai a Filólogo e a Júlia. Júlia tem na Bíblia, viu? A Nereu e a sua irmã, e a Olímpia, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Então Paulo, ele estava falando de mulheres que trabalharam na obra de Deus, que expuseram a sua vida a ajudar alguém que estava ali a ministério, mandado, ordenado, escolhido por Deus, que era o apóstolo Paulo. Então esse capítulo fala muito dos companheiros de Paulo, que deram a vida, que ajudaram ele, que tiveram coragem de dar a mão para Paulo, sendo que poderiam ser atingidos por perseguições também, porque o apóstolo Paulo era perseguido, amados.
Mas sempre tem alguém que não tem medo e que vai te ajudar. Sempre tem alguém que confia em Deus de uma forma tão profunda, tão grande. Sempre tem alguém que confia em Deus com uma fé inabalável, com uma fé irresistível, com uma fé que tem fundamento. E diz: eu creio que mesmo que eu ajude, eu serei abençoado, não serei derrotado. Porque ali essas mulheres, esses homens ajudavam na obra de Deus. E nesta noite, Deus, Ele está falando conosco que elas, essas mulheres, amados, essas mulheres, elas nos lembram a importância de equilibrar a devoção pessoal com os deveres práticos. Perceberam que todas elas ajudaram na obra. Priscila e Áquila estavam ali com o apóstolo Paulo na obra, mas também trabalhavam materialmente. Sabe, a parte principal que Deus me tocou e está falando no meu coração, que quero falar com você nesta noite, com todos que ouvirão esta live, é sobre o equilíbrio. Sabe? É o equilíbrio. E eu não estou falando de mim, eu estou falando pela palavra. Deus quer de mim um equilíbrio. Sabe? Ele está dizendo aqui que essas mulheres lembram a importância de equilibrar a devoção pessoal com os deveres práticos. Não se trata de fatos que não dá para conciliar sua vida de fé. Dá para conciliar, sim. Preste atenção. A vida espiritual e a prática. E jamais se devem permitir que um se oponha ao outro. Aí que vem Romanos 16 que eu li. E diz assim: Febe, ela era uma diaconisa, como eu já disse. Ela trabalhava na igreja, amados. Mas ela também trabalhava na casa dela. É aí que Deus quer chegar ao ponto-chave. Muitas pessoas se entregam espiritualmente, que é uma maravilha. Trabalhar para Deus é um dever. Falar de Deus é um dever. Jejuar é um dever. Orar bastante é um dever. Temos que fazer isso. Isso faz parte da nossa vida. Mas nós temos que ter um equilíbrio. Tem a hora de orar, tem a hora de jejuar, tem a hora de ler a Bíblia, tem a hora de você evangelizar, mas tem que ter a hora de você cumprir com os seus deveres. Você, mulher, que às vezes está até cansada, está fadigada. Você que vai ouvir esta live vai dizer: nossa, há quantos anos eu prego, há quantos anos eu viajo, há quantos anos eu larguei meu marido, eu larguei até minha família para trás, cresceram e eu nem vi o crescimento, porque eu me entreguei para a obra de Deus. Isso é muito lindo, irmãos. Tá faltando obreiro mesmo, tá faltando ceifeiro mesmo. Mas esta palavra Deus me trouxe aqui para falar para todos nós. Que Deus nesta palavra nos ensina a termos equilíbrio. Equilíbrio. A gente vê aqui que a Febe, como eu já disse, ela era diaconisa da igreja, trabalhava, era até falada por Paulo. Então era uma mulher dinâmica, era uma mulher reconhecida na obra, mas ela também era mulher dona de casa. E nós temos que aprender uma coisa: Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar. Meu Deus, não pensava em falar. É tão profunda essa live agora, meu Deus. Deus é acima de tudo, de todos, acima de tudo, Deus. Ele é, e eu preciso dele, eu dependo dele, e eu quero que ele domine a minha vida. Mas como sábio que Deus é, como maravilhoso, meu Deus, ele é a sabedoria em si. Ele está me ensinando e ensinando você que está ouvindo e que outros que irão ouvir essa live a ter equilíbrio. Trabalhe na obra sim,
jejue, vá da reunião de oração, sim. Mas não se esqueça que seu marido precisa de você. Ele precisa da roupa passada. Ele precisa da comida quentinha na hora certa. Ele precisa deitar e sentir o cheiro gostoso de uma cama, de um travesseiro limpo, com as fronhas limpinhas. Seu marido precisa disso. Seus filhos precisam de carinho, de amor, de abraço, de beijo. Tá cheio de pessoas que fazem a obra de Deus que é necessário, mas aqui Deus está falando no equilíbrio. Tá cheio de pessoas fazendo, homens e mulheres, fazendo a obra de Deus e desequilibra tanto que fica só no espiritual. Só no espiritual e só no espiritual. Esquece de tratar bem a esposa, esquece de tratar bem o esposo, esquece de dar valor para os filhos, para os netos, para os bisnetos, esquecem de serem luz dentro da casa, esquecem de dar amor, de dar um beijo, de dar um abraço, de passar a mão na cabeça. Ah, mas eu tenho que estar lá na igreja, eu vou largar. Chega a visita, fica aí agora, porque é seu parente, gente. O mundo não vai acabar amanhã, a menos que você tenha um compromisso de pregar, sabe? Que você não pode faltar daquele culto, daquela reunião. Aí é diferente, aí você vai explicar para a visita. Mas só para você ir lá para participar, você vai dizer, olha, hoje eu vou ficar aqui, porque eu vou dar atenção para minha cunhada. Eu vou dar atenção para minha irmã carnal. Eu vou dar atenção para meus tios. Porque eles precisam do meu carinho. Eles precisam também que eu dê atenção para eles, que eu ore por eles agora. Antes de eles voltarem para a casa deles, você também estará fazendo a obra de Deus. Não seja nem tanto céu, nem tanta terra. Tem que ter equilíbrio. Deus acima de tudo e de todos e de todas as coisas. Isso é um fato. Não tem discussão. Mas família, gente, porque a família é a herança de Deus. A família foi Deus quem te deu para você ter um lar feliz, um lar bem acolhido, um lar bem ensinado, um lar bem amado, um lar bem respeitado, um lar onde os filhos, onde o esposo, a esposa, os netos são vistos, são amados, são ouvidos. Não adianta alguém correr, fazer a obra de Deus, se mata. Mas esquece da família, gente. E você sabe que a gente aprende, eu aprendi muito isso. Eu posso falar para vocês sem medo de errar. Eu aprendi, Deus foi me dando equilíbrio também. Porque a gente quer fazer tanto para Deus, que a gente quer agradar tanto a Deus, e isso é muito bom, é maravilhoso. Se atirar no braço do mestre e dizer, eis-me aqui, Senhor, é maravilhoso. Mas você não tem só a igreja para ir, você não tem só as viagens de suas pregações, você não tem só o ensaio do coral para ir, você não tem só a reunião de mulheres para você ir, você não tem só isso, você tem a sua casa, você é casada, você é casado, você é mãe, você é avó. Até bisavó, como eu sou. E eu tenho que priorizar Deus, família. Não adianta querer passar. Ah, mas a gente tem que deixar. Deus fala assim, aquele que não deixa pai, mãe, por amor de mim, não é digno de mim. Você está entendendo errado esse versículo. Aí fala, quando você tem que deixar pai e mãe por amor dele, senão não é digno dele, ele está querendo dizer, aceite eu como Salvador, aceite o Evangelho como a sua base de fé e prática, aceite os meus ensinamentos, aceite a minha santificação. Aí sim. Aleluia. Quando Deus fala para você, aceite a minha obra em você. Daí que Deus está querendo falar, deixa tudo, porque se o teu parente não quiser ainda aceitar Jesus hoje, deixa ele, não briga com ele, não despreze ele. Se hoje a sua família não concorda com você, porque você hoje está numa igreja evangélica, até já se batizou, ou está querendo se batizar numa igreja evangélica, e alguém não quer, ou alguém quer fazer tua cabeça ao contrário do evangelho, querendo driblar você, querendo enganar você, aí que serve esse versículo.
Tem que deixar pai, tem que deixar mãe, tem que deixar família no sentido de Tom é que procura saber a vontade de Deus. O que às vezes a família quer fazer a sua cabeça. Aí sim, aquele que não deixar todos esses papos furados e seguir a Jesus, aí que não é digno dele mesmo, não é digno de entrar para o céu, porque você está ouvindo o homem falar, ele não está ouvindo o Espírito Santo que quer salvar a sua alma. É aí que entra esse versículo. Aquele que não deixa mãe, não deixa pai, não deixa casa, por amor de mim, não é digno de mim. Então você tem que desfazer do mundo, das coisas carnais. Não está falando para você largar sua família a esmo. Abandone. Vai pregar minha palavra lá em tal lugar. Fica 3 dias, 1 semana, 1 mês. Quando volta, a coitada da esposa está lá passando fome às vezes. A coitada da esposa está carente de um abraço, de uma palavra carinhosa. Está carente de um dinheirinho para comprar aquilo que tanto ela deseja. Os filhos vão para a escola. Quando o esposo chega de uma viagem, daqui a pouco de noite já está indo de novo. Os filhos nem conversam com aquele pai. E que é um homem, digamos assim, um pastor, um evangelista, um presbítero, um missionário, uma missionária, que prega a palavra para os outros. Mas aonde que você tem que pregar primeiro? Aonde que o seu exemplo tem que ser dado primeiro? Na tua casa. Na tua casa. E Deus nesta noite está querendo mostrar para todos nós o equilíbrio. Deus acima de tudo, mas equilibre as coisas. Não espiritualize tudo. Sua mulher precisa daquele abraço carinhoso seu. Ah, minha esposa é carnal. Não, ela é ser humano. Ela foi feita por Deus com um sentimento aqui, que você e ela, e você sabe que você também precisa. Só que você endurece. Não, eu tenho que fazer a obra. Deus não pede além daquilo que você pode fazer. Se está prejudicando, não é Deus que está mandando. Se está dando trabalho, está desmoronando a sua casa, se o seu lar está discutindo com o casal, a mulher com o marido com a mulher. Ah, mas a minha mulher é endemoniada. Tudo bem, digamos que a mulher até não é crente, até não é Deus que, não é o Espírito Santo ainda que comanda ela. Mais bem que você tem que ficar perto dela e dar calor, amor, dar compreensão. Orar com ela, jejuar por ela, abraçar ela e dizer: eu vou ganhar as mulheres lá fora, vou ganhar os homens lá fora, mas primeira mulher que eu vou ganhar é você, minha amada. Primeiro homem que eu vou ganhar para Jesus é você, meu amado, porque o Senhor deu você para mim, deu eu para você e deu nossos filhinhos. Vamos cuidar da nossa família. Porque Deus não manda alguém fazer a obra lá fora, pregar o evangelho e deixar os seus perecendo. Isso não é bíblico. Que lindo que Deus está falando. Eu estou maravilhada com Deus na minha vida. É um ensinamento, é uma explicação. Que às vezes até nem existe muito pregações desta forma. Existe, mas nem tanto, amados. Então cuide. Servir a Deus, adorar a Deus, ir na casa de Deus, jejuar, orar. Mas seja bom, seja boa para tua família. Seja amoroso, amorosa. Eu sei de casos de mulheres que até largaram dos maridos que eram pastores, tinham cargos eclesiásticos no ministério, na igreja. E a mulher levou, foi embora. Aí alguém fala, ele é assim mesmo. Será que era ela só? 50% de cada um. E às vezes pesa mais do que 50% para um lado. Então veja bem, está amando sua esposa? Você está amando seu esposo? Você está cuidando dos seus filhos? Você está dando atenção para os seus netos que não vêm na sua casa? Você não maltrata eles, não? Porque senão você não tem como pregar lá fora. Os seus atos não condizem com aquilo que a palavra de Deus requer de mim e requer do povo dele. Pense nisso. Pense nisso. Agora eu vou aqui continuar. Evite colocar a obra do Senhor como prioridade. Evite.
Não é largar de servir a Deus, gente. Não é isso que eu tô falando aqui, não. Não é largar de orar de madrugada, jejuar para Deus mortificar sua carne, santificar sua vida, revelar coisas grandes e firmes que você e eu não sabemos. Não é isso que eu estou pregando. Evite colocar a obra do Senhor como prioridade. E as demais coisas, tudo secundário. Meu marido, minha mulher, minha casa, meu serviço está devendo para todo mundo, até chamado por alguns de caloteiro. Deve aqui, deve lá, deve acolá. Vive correndo na rua, se escondendo de quem deve. E vai pregar a palavra bonitinha. Que beleza, não? Que exemplo você está dando? Deus vai cobrar de você as suas atitudes. Deus vai cobrar, porque para mim pregar eu preciso viver, gente. Eu sei disso desde que Jesus me salvou há 39 anos atrás, onde Ele fez uma obra grande, maior na minha vida. Eu já servia a Deus. Mas em 21 de julho de 85, Deus fez uma obra muito profunda em mim. E começou a ensinar. Então, para mim pregar, para você, homem e mulher, jovem, idoso, idosa, para você que tem ministério de pregação, primeiro viva. Principalmente na sua casa. Porque tem a história de um menino, isso é verídico. Então o pai era emburrado, chato, ruim, respondão, não tinha amor, não dava carinho para a esposa, não dava carinho para os filhos, não dava carinho para ninguém. Lá na igreja, ai meus amados irmãos. Um dia o menino dele chegou e falou assim: pai, por que o senhor não mora aqui na igreja? Imagina, menina, vai lá na igreja, você está tonto? Quer morar na igreja? É, pai, sabe, pai, por que eu tô perguntando? Porque aqui o senhor é tão bonzinho. Respondeu tudo. Tá cheio de pessoas com máscara. E Deus não aceita máscara. Deus vai arrancar máscara de homens e de mulheres que se dizem homens e mulheres de Deus, que pregam, mas não vivem a palavra santa de Deus dentro da sua casa, lá no seu trabalho. E Deus quer que sejamos aqui e lá. E Ele nos vê em todos os lugares. O ser humano não vê, mas Deus vê. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então esta palavra de hoje é para alertar. Acorda! Ai, mas não é para mim, Molisete. Tá bom, então não é para você. Amém. Mas alguém vai receber esta palavra e vai aprender nesta noite. E vai dizer, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Eu achava que tinha que se atirar para a obra e a gente, para mostrar para Deus que a gente ama Ele, tem que se atirar na obra e o que der para fazer para a família faz, o que não der não faz. Não é assim não. Se você vai querer ganhar almas lá fora, ganha a sua família primeiro, com amor, com carinho, com compreensão, sendo verdadeiro, sendo autêntico, sendo paciencioso, sendo verdadeiro dentro da sua casa. Porque nós não devemos colocar a obra de Deus como prioridade, né, sobre a presença do Senhor. Porque prefiro o lugar de Maria, aprendendo aos pés de Jesus. Sim, temos que aprender. Maria estava aos pés de Jesus. Mas, vírgula, preste atenção. Sirva como Marta, a quem ele, Jesus, elogiava. Sabia disso? Aquela parte de Marta e Maria ali, João capítulo 11, né? A ressurreição de Lázaro. Todo mundo fala de Maria, mas precisa explicar que Marta também teve a parte dela e foi muito boa a parte dela. Tem que equilibrar, ó. Ser Maria, mas ser Marta. Vocês estão entendendo, meus amados, minhas amadas? Ser Maria, mas também ser Marta. É os dois. São dois pontos. Se você ficar só no espiritual e abandonar o seu lar, esposa, esposo, família, alguns não querem nem trabalhar. Vou viver da obra, vou viver da obra. Tá bom, já entendi. Então, eu também já fiz muito a obra, viajei muito, mas também já trabalhei muito. Viu? E Deus fazia eu conciliar
a obra em santidade de vida. Eis-me aqui, Senhor. Mas também eu era mãe e pai dos meus filhos. Eu já fui mãe e pai por falta do pai, que o pai tinha ido embora. E eu me lembro, trabalhava em 2 serviços no mesmo dia. E nem por isso eu perdi a fé, nem por isso eu perdi a santidade, nem por isso eu perdi o chamado e a coroa da vida que Jesus me promete entregar para mim lá na glória quando Ele voltar. Eu sei o que equilibrar material com espiritual, espiritual com material. Os dois têm que andar junto. Maria escolheu a boa parte, mas Marta também fez o que deveria. Ela estava preocupada em servir a Jesus. Ela estava preocupada em fazer a comida para Jesus. O que você está fazendo para Jesus? E também ela cuidava da casa. Porque olha, eu já vi casas de pessoas que pregam, que faz a obra de Deus. Que você entra na casa, tá precisando um desinfetantinho aqui, né? Neymar. Entendeu? Essa mensagem tá diferente. Alguém pode dizer, nossa, que mensagem assim estranha, que mensagem assim fora daquelas normais que nós ouvimos, né? Mas não sou eu pregando, é o Espírito Santo de Deus falando com você. É o Espírito de Deus. Se você está como Maria e está como Marta, conciliando as duas coisas, o espiritual com o material, porque os dois têm que caminhar junto. Aleluia, Jesus. Com certeza Deus está agradando de você. Mas se você só quer o espiritual e deixa a família e larga o material, começa a faltar coisas materiais dentro da casa. É prova, não é prova não, é falta de vontade de trabalhar mesmo. Não digo que todos, não estou aqui generalizando, que todos que passam necessidade é porque tem preguiça de trabalhar. Tem casos e casos, amados. Mas existe caso que o homem é bem assim, ó. Eu estou trabalhando na obra. Eu como mulher trabalhei em 2 serviços no mesmo dia. Das 6 da manhã a meio-dia. De 1h da tarde a 15:45. Eu trabalhei para cuidar dos meus 2 filhos. Será que eu morri? Não, hoje eu tenho um testemunho muito lindo para contar. Que o espiritual é acima de tudo, mas que o material tem que acompanhar. Uma casa bem cuidada, um marido bem amado, bem cuidado, filhos amados, cuidados, limpos, alimentados, cama quentinha, cama limpinha para dormir. Aí sim, você é Marta e é Maria. Maria, Marta. Aí, porque Jesus elogiou Maria sim. Você escolheu a melhor parte. Mas também se você ler lá, você percebe que Jesus também dá valor para Marta. Elogia Marta. Porque se não fosse Marta, eles iam comer o quê? Jesus ia comer o quê? Porque Maria já era aquela que ficava mais no espiritual. Então são 2 mulheres que representam espiritual e material. Os 2 têm que caminhar junto para você ter uma vida preenchida. Sabe aquela vida de paz? Tem que servir a Deus, sim. Deus é prioridade. Mas Ele também tem a hora sua. Lavar sua roupa, limpar sua casa, cuidar de seus filhos, fazer seu almoço. Enfim, você, homem, é o provedor. Vai trabalhar. Pega o salário. É pouco, irmã Lisete. Ora, Deus multiplica. Deus manda ter oferta lá no supermercado. Eu fiz muitas vezes isso e faço até hoje. Deus, eu vou ir no supermercado. Faz colocarem mercadoria em oferta. Irmãos, eu chego lá, o rapaz está lá colocando oferta, oferta, oferta. Não é mentira não, é verdade. Fala com Deus em todas as coisas, porque Ele te ouve. E quando é algo que Ele se agrada, Ele responde imediatamente. Então, amadas, amados, queridos, eu preguei porque o Senhor mandou eu pregar assim. Eu não estou atacando ninguém. Eu estou pregando a verdade que a Bíblia nos ensina.
aceita quem quer. Quem aceita é sábio. Quem não aceita, entrego você na mão do Senhor para Ele ensinar, né? Você sabe que crer em Deus ninguém perde. Confiar em Deus ninguém leva bomba. Ninguém perde. E nesta noite o Senhor quis nos ensinar. Marta e Maria. E as mulheres que trabalharam com o apóstolo Paulo. Elas trabalhavam. Priscila e Áquila trabalhava fazendo tenda. E Paulo trabalhou com eles. Olha, Paulo trabalhou. Então hoje em dia tem muitas pessoas que dão desculpa. Eu estou fazendo a obra, E aí é o carro que quebra, não tem dinheiro para consertar. Aí fica pedindo para os outros, e a Bíblia fala que quem faz a vontade de Deus não toma emprestado. Tem para emprestar. Ah, mas aí gente rica que tem para emprestar. Gente, eu não sou rica. E a palavra de Deus tem cumprido na minha vida. Eu tenho para minha vida. E já ajudei pessoas. Será que eu sou melhor? Não. É a maneira de você viver debaixo da potente mão de Deus. Faça o melhor. Obedeça a palavra. Olha, obedeça a palavra. Aqui está a palavra, Romanos 16. Paulo dizendo, eles me ajudaram na obra. Mas não sejamos radicais. Só pende para um lado. Só pende para o espiritual. Outros só pendem para o material. Trabalha. E esquece-se de agradecer a Deus na casa do Pai. Esquece de falar com Ele em oração. Até dobrar o joelho, nem dobra mais o joelho. Parece que Deus tem obrigação de cuidar dele, cuidar dela. E não é assim. Nós temos que ser gratos. E a gratidão a Deus traz bênçãos sobre as nossas vidas e sobre os nossos familiares. Sabia disso? A obediência faz com que as bênçãos corram atrás de nós. Está lá em Deuteronômio 28, leia lá. O cristão de verdade, não perfeito. Eu não sou perfeito, eu prego naquele limite que Deus tem me ensinado e que eu consigo fazer para agradar a Deus. É por isso que eu prego, porque eu tenho procurado ficar naquilo que eu estou entendendo, naquilo que eu me esforço para agradar a Deus. Isso traz para nós, amados, uma resposta muito grande de Deus. Sabe? Isso traz para nós bênçãos. Sabe? E a palavra diz que aquele que faz a vontade de Deus, ainda que nós somos imperfeitos, mas a gente tem inteligência para saber. A gente é racional. A gente sabe o que é errado e o que é certo. Só faz errado quem quer desobedecer mesmo, gente. Não é tão difícil assim. O problema é que o ser humano é casca dura às vezes. Tem cerviz dura. Não, eu quero do meu jeito. Não faz isso, não é bom para você. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar. É melhor ceder para a palavra de Deus, ceder para Deus, ceder na obediência, porque a obediência traz muitas bênçãos, muita libertação, muitas vitórias, não só para nós, mas para a nossa família, que a nossa família também é alcançada através das nossas obediências. Sabia disso? Vamos ser obedientes, amados. Eu também quero ser obediente. Também quero aprender, eu também estou aprendendo com Deus. Eu não estou pregando aqui dizendo que eu já aprendi tudo, não. Eu estou pregando aquilo que já aprendi com Deus, com o Espírito Santo. E na jornada da vida, do dia a dia. Então eu tenho aprendido com a palavra, tenho vivido, tenho visto os resultados de ser obediente, entendeu? É maravilhoso. Mas eu não tenho muito para aprender com o Espírito Santo de Deus, com a palavra santa do Espírito Santo de Deus. Eu tenho muito que aprender. Os anos que ainda Deus me dará na terra serão os anos que eu ainda vou aprender. E quando Jesus voltar, eu vou sem aprender tudo. O que você acha? Você também. Ai, glória a Deus. É tão gostoso quando a gente entende a palavra, entende a chamada de atenção e cede. Diz, tá bom, Deus. O Senhor quer assim, então seja feita a tua vontade. Né? Como diz a oração, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Entende? Vamos viver naquele limite. Todos nós temos um limite, nem tanto céu, nem tanta terra. Você tem que estar aqui, ó, no equilíbrio, na sabedoria de Deus, para você não fazer só uma coisa e deixar de fazer outra, ou fazer só o material e não fazer o espiritual. Vamos ser Maria e Marta. Maria e Marta. Cuidar do espiritual, mas cuidar do material. Aprendamos essa lição hoje, meus queridos, meus amados do coração. Eu vou encerrar já, né? Eu vou encerrar já essa live orando para vocês, para nós. Santo e eterno Deus, Pai querido, eu vejo que tem muita gente que entrou nessa live, Pai, e que ainda vão entrar em outros momentos, Pai. E eu quero abençoar o homem, a mulher, a jovem, a adolescente, a criança, a idosa, o idoso que entrou nessa live, que vai entrar ainda, Pai. E que nós sejamos, Pai, servidores um dos outros, Pai. Que sirvamos uns aos outros com amor, com carinho, com sinceridade de coração, com singeleza de coração, mas com fidelidade a Ti, ó Pai. Ensina-nos a trabalhar na Tua obra, a fazer a Tua vontade, mas ensina-nos também a viver a nossa vida secular, a nossa vida física, a nossa vida do dia a dia, a nossa vida material, a nossa vida familiar, aqueles que trabalham, a vida no trabalho. Ensina a cada um, Senhor, a viver a cada momento e ensina-me também na minha vida, na minha família. Eu te agradeço por tudo, Pai, por esta live maravilhosa, por esta live tão suculenta que o Senhor nos deu, tão gostosa de ouvir. É um aprendizado para nós, Pai. Abençoa cada um, que venha dar muitos frutos esta live, no nome de Jesus, para a Tua glória. Amém e amém. E todos digam aí, amém. Amém? Fiquem com Deus. Feliz domingo amanhã, né? São 10 horas e 4 minutinhos. Feliz domingo para você. Almoce com a sua família. Vá visitar aquela pessoa que é seu parente e que faz, que você não vê. Que às vezes não vai por rinchas. Vai lá, se for preciso, pede perdão. Se não é você a errada, você o errado, vai lá, porque os humilhados serão exaltados. Amém? Beijo santo no coração de cada um, com muita unção. Tá bom, amados? Até a próxima. Compartilhe, tá? E clique no joinha. Glória a Deus. Fui!